Bom, pessoal, nesse vídeo a ideia é nós falarmos um pouco sobre o dimensionamento do desarenador ou também, né, conhecido aí como caixa de areia. Então, a caixa de areia é uma unidade da captação superficial que nós já vimos lá na última aula. Nesse exercício, eu retirei ele do livro do professor Tsuchiya e eu vou ter uma vazão de projeto em duas etapas. Então, numa primeira etapa, eu vou ter uma vazão de 350 litros por segundo entrando na minha caixa de areia, uma vazão de captação. E para uma segunda etapa, a etapa final de projeto, eu vou ter uma vazão de 490 litros por segundo. Bom, a gente vai dimensionar a caixa de areia para a vazão de projeto da etapa final. Então, essa caixa de areia ela vai ser dimensionada logo no início para vazão de 490 litros por segundo, que é o usual, né? Bom, nessa caixa de areia, nós vamos trabalhar aí com o valor padrão do diâmetro de grão. Então, o diâmetro médio que nós adotamos para as partículas, usualmente no dimensionamento da caixa de areia, é que essas partículas tenham um diâmetro médio de 0,2 milímetros, tendo aí, portanto, uma velocidade de sedimentação de no máximo 0,021 metros por segundo. Então, eu tenho que garantir na minha caixa de areia que a velocidade de sedimentação seja de 0,021, né? E que eu consiga sedimentar as minhas partículas até o final da caixa de areia. Então, eu vou dimensionar com base nisso. Então, nós vimos aí que eu tenho uma velocidade de sedimentação e uma velocidade longitudinal, né? E aí, a gente viu lá para o dimensionamento do desarenador que a gente pode calcular, né, pela equação da continuidade, que a velocidade é dada pela vazão dividido pela área, né? Se nós estivermos falando em termos de velocidade de sedimentação, a área que eu vou ter que considerar é a área perpendicular aqui à velocidade. Então, essa área, vou pegar aqui para o desarenador aqui ao lado, ó. Então, é a área da superfície, né? Então, se eu estiver falando da velocidade de sedimentação, eu vou considerar essa área que é L, o comprimento do meu desarenador, vezes B, vezes a sua largura, né? Então, além disso, eu considero duas caixas de areia, né, para prever aí uma possível manutenção. Então, eu vou dimensionar uma caixa, mas eu vou replicar ela na hora da construção para prever eventuais manutenções, limpeza da minha caixa de areia, etc. Então, para esse dimensionamento, eu vou encontrar o comprimento L, a largura B e a altura H. Então, eu tenho uma vazão de projeto que me é dada, né? Nesse caso desse exercício, 490 litros por segundo. Eu vou ter as velocidades que eu preciso garantir para ter uma boa sedimentação. Então, eu vou achar a área da seção aqui, né? A área superficial e calcular também a altura da caixa. Então, a água ela vai chegar aqui com uma determinada vazão, então ela vai ter uma certa velocidade. Eu preciso garantir que essa velocidade, né, para que a partícula ao entrar ela possa sedimentar, né? Então, ou seja, ir para o fundo dessa caixa. Então, eu vou ter duas velocidades, uma velocidade de sedimentação e a outra velocidade longitudinal, né? Daí, aí a gente vai aplicar a equação da continuidade para encontrar essas velocidades. No caso, tendo as velocidades, nós vamos encontrar a área necessária, né? Então, quando eu estiver trabalhando com a velocidade de sedimentação, como eu falei, a área vai ser essa área aqui da superfície. E quando eu estiver trabalhando com a velocidade longitudinal, a área que eu vou ter que considerar é essa área aqui transversal da minha caixa de areia, tá certo? Bom, então eu tenho que fazer algumas considerações. Além disso, eu tenho que a relação L sobre D deve ser maior ou igual a 4.
A velocidade do escoamento na caixa de areia, aqui falando da velocidade longitudinal, tem que ser menor ou igual a 0,3, no máximo 0,3 metros por segundo. A largura da minha caixa, por possibilitar uma melhor facilidade de construção, tem que ser maior ou igual a 0,5 metros. E essas dimensões da caixa de areia têm que ser compatíveis com o terreno, né? Então, eu vou aí partir para o meu dimensionamento. Então, eu tenho lá, né? Agora, pensando em termos de velocidade de sedimentação. Eu vou calcular a área dessa superfície aqui, né? Então, eu tenho a vazão, eu tenho a velocidade de sedimentação, eu consigo calcular qual que é essa área. Então, a área é vazão dividido por velocidade de sedimentação. A vazão que nós vamos considerar é a vazão para fim de projeto, 0,49 metros cúbicos por segundo. E a velocidade de sedimentação, nós vamos adotar a velocidade de sedimentação do grão de 0,2 milímetros, então 0,021 metros por segundo. Dividindo vazão por velocidade de sedimentação, nós temos uma área superficial, essa área aqui, tem que ser no mínimo 23,33 metros quadrados. Então, aí, agora eu preciso encontrar as dimensões da minha caixa de areia. Bom, eu sei que a área é o comprimento L vezes a largura B, né? Então, o comprimento L, ele pode ser obtido tendo a área e chutando um valor para a largura B. A gente sabe que essa largura da minha caixa de areia, ela tem que ser maior ou igual a 0,5. Sabendo aí que a minha área é de 23,33, então nós vamos chutar aí um valor de 3 metros para a largura da minha caixa de areia. Chutando um valor de 3 metros, se eu dividir 23,33 por 3, eu vou obter um valor aí, aproximadamente L, calculado aí, 7,86 metros, aproximadamente. Eu ainda vou considerar, nesse caso aqui não passaria, porque eu tenho que garantir uma relação L sobre B maior ou igual a 4, né? E se eu dividir 7,86 por 3, eu não satisfaço essa condição. Mas, considerando aí um fator de segurança para o meu comprimento de 50%, do comprimento, né? Então, eu vou aumentar esse comprimento em 50%, então, fator de segurança de 1,5, para compensar a turbulência tanto na entrada quanto na saída do meu desarenador, então, eu vou multiplicar esse L por 1,5, né? E aí, eu vou ter aproximadamente 11, alguma coisa. Arredondando para maior facilidade construtiva, eu chego aí num L de 12 metros. Agora, se eu fizer L sobre B, 12 sobre 3 dá exatamente 4. Então, tá ok a condição de L sobre B maior ou igual a 4. Então, a área superficial do meu desarenador, da minha caixa de areia, é de 36 metros quadrados. Está dimensionado aí comprimento e largura. Agora, nós vamos dimensionar a profundidade da nossa caixa de areia. Para dimensionar a profundidade, eu tenho que considerar a velocidade longitudinal. Essa velocidade longitudinal, ela vai atravessar uma área aqui transversal do meu desarenador, que é H vezes B. Então, a área transversal é igual a H vezes B, né? A área vai ser dada por vazão vezes velocidade longitudinal. Admitindo que eu não posso ter velocidades maiores do que 0,3, eu vou adotar uma velocidade longitudinal de 0,3 metros por segundo. Portanto, a minha área, fazendo vazão de 0,49 dividido por 0,3, me resulta aí 1,63 metros quadrados. Dividindo, então, 1,63 pelo B, eu consigo achar a altura H da minha caixa de areia. Então, eu preciso ter aí 0,55 metros de profundidade na minha caixa de areia.
Considerando ainda 20 centímetros de borda para minha caixa e 10% da altura para considerar que essas partículas elas vão se depositar aqui ao fundo, né? E elas podem preencher uma parte da minha caixa, né? Uma parte da minha altura, então considerando aí 10% desse volume, eu vou considerar então H sendo o H calculado vezes 1,10 para considerar os 10% mais 0,2 metros, né? E aí eu vou chegar num H de 1 metro, arredondando, né? Por questões construtivas, então a nossa caixa de areia ela vai ficar com dimensões L de 12 metros, H de 1 metro e B de 3 metros. Tá dimensionada aí.